Bom, boa tarde a todos. Vamos dar início, então, ao encontro do PLD, agora eh, da metade, né, de fevereiro de 2025. Pedimos desculpas aí quem teve dificuldade, de entrar aqui no link, né? Acho que teve algum problema ali no envio, que recebemos alguns e-mails, algumas pessoas informaram aqui no próprio chat, né? Então, até por isso que a gente atrasou para a gente conseguir ter um público maior, né? Agora a gente já vê que está na ordem aqui de 75 pessoas, então a gente entende que já temos aí próximo do público que costumamos ter, né? Então vamos dar início aqui, e caso alguém tenha alguma dificuldade, pode continuar mandando e-mail, ou pode nos contactar aqui pelo chat, a gente manda o link, assim que possível. Bom, dando início, então, agora propriamente dito ao encontro PLD, agora referente ao segundo encontro PLD de fevereiro de 2025, no qual a gente trata aí do comportamento do PLD nessa primeira quinzena de fevereiro, né, dos dias adicionais, e também, né, a gente comenta um pouco aqui em termos da projeção dos dados hidrometeorológicos, algumas questões, impactos comerciais da operação, entre outras questões. Então, a gente pede para quaisquer dúvidas referentes aos temas aqui abordados, que sejam encaminhadas através da própria plataforma Teams, né, através aqui do chat, ou caso alguém tenha alguma dúvida ou não consiga enviar ou prefira, né, pode mandar através do e-mail preco@cce.org.br. Quaisquer dúvidas que não sejam referentes aos temas ou que seja em momento posterior ao encontro, a gente pede que seja encaminhada através da central de atendimento, pelo e-mail atendimento@cce.org.br ou pelo telefone 0800 591 4185. Como de costume, né, a gente traz aqui os objetivos do nosso encontro, que é discutir tecnicamente as informações relacionadas ao PLD e publicadas no nosso boletim, tratar da adequabilidade dos dados, procedimentos e resultados da cadeia de programas, com base na Resolução ANEEL 1032 de 2022, buscar estreitar o relacionamento com vocês, abrir espaço para recebimento das sugestões e aperfeiçoamento deste evento dos nossos boletins, além de apoiar os agentes, apoiá-los em suas análises de mercado, reforçando a transparência e a simetria na divulgação das informações publicadas pela CCE. Então, basicamente essa é a nossa agenda, bem normal, né, bem corriqueira aqui do encontro do meio do mês, e eu passo a palavra já para a Fernanda para ela falar em termos dos pontos de destaque. Acho que como é uma tela, eu acho que melhor tá fechado, Fer, o microfone. Você quer que Oi, eu... boa tarde. Eu ia falar isso, pode continuar, Humberto, por favor. Como ponto de destaque, então, aqui da minha parte, que a gente traz, como de costume, as informações sobre cada uma das FTs. E aí, então, a primeira linha, a gente tem a versão oficial em uso, que é a mesma desde o nosso último encontro. A última linha traz as mailing lists de cada uma das FTs, para quem quiser se inscrever e receber informações. E com relação ao FTD100 também não é novidade, mas só para manter aqui a informação de que foi feita a tomada de subsídio da ANEEL para validar a versão 20.5.3, e essa versão ela deve se transformar então na versão 21, a ser usada a partir do PMO de abril de 2025. Pode passar, Humberto. Obrigado, Fer. Dando sequência, né, a gente só traz aqui um destaque, né, em relação à atualização dos fatores, que é um processo corriqueiro nosso, em termos dos fatores que são utilizados ali para o cálculo da bandeira tarifária, né? Quando a gente tem o ano de 2000, o ano anterior, né, no caso 2024, contabilizado, a gente consegue fazer a atualização dos fatores ali que levam à geração de bruta para o centro de gravidade, né? Tanto da geração hidráulica, ali, das usinas simuladas individualmente no DEX, quanto para o bloco de PCH e CGH referente ao MRE, no qual a gente também leva ali e considera, né, o ponto de conexão para o centro de gravidade, né, uma perda bem pequena, e também a proporção de PCH e CGH no MRE com base ali nos dados contabilizados pela CCE. Né? Então, o que a gente traz de indicação, então, é atualização para o ano de 2025, né? Então, a gente tem um fator de bruta para ponto de conexão, 1,335, 1,335%, né? 2,151%, 64,2%
0,973% e 0,76%, sendo aqui, né, os fatores de bruta para conexão, conexão para o centro de gravidade, a participação de PCH e CGH na MRE e a conexão para o centro de gravidade ali referente às perdas de PCH e CGH. Né? Então, basicamente, são esses fatores que a gente utiliza ali para levar tanto a geração hidráulica que está contida no deck, como se fosse uma conexão do bruta para o centro de gravidade, para o cálculo de bandeira tarifária. Né? A gente só faz uma comparação nos fatores que vinham sendo utilizados ali em 2024, né? Considerando o ano fechado de 2023, né? Então tivemos ali uma redução, uma ligeira redução em termos do bruta para conexão, também uma ligeira redução em termos de conexão para centro de gravidade, uma elevação da participação de PCH e CGH na MRE, e a conexão para centro de gravidade também uma leve redução, mas sempre valores marginais aqui, né? Que não deve ter tanto impacto ali para a geração, para o cálculo da bandeira tarifária. Né? Então, só como modo de dar uma. Para dar essa informação, né, para adiantar esses fatores, né, a gente traz aqui para conhecimento de vocês. Eu passo a palavra agora para a Cássia, para ela continuar em relação aos destaques ali do Diário Oficial da União, né, e toda essa questão de consulta pública, tomada de subsídios e despachos. Beleza, vou puxar a tela aqui. Vocês só me confirmam se estão visualizando, por favor. Tá, já estamos sim. Beleza. Então, boa tarde a todos, dando continuidade aqui com relação aos destaques do Diário Oficial, né? A gente tem algumas consultas públicas abertas. A gente reforça, né? Algumas já foram apresentadas nos encontros passados, mas só reforçando então. A gente tem o aviso da terceira fase da CP 45 de 2019, que trata, então, basicamente, né, do estabelecimento dos critérios operativos para redução ou limitação da geração. A gente teve, né, o período de contribuição, inicialmente era de 11 de dezembro de 24 até 8 de fevereiro de 25, e aí, no dia 5 de fevereiro, houve a prorrogação, né? O aviso de prorrogação, então, ele foi publicado no dia 5 e o prazo, então, está até o dia 25 de fevereiro. Temos também a CP1 de 2025, que trata do aprimoramento de regras e procedimentos de comercialização em atendimento à Resolução Normativa ANEEL 1085 de 2024, que se refere à participação de empreendimentos hidrelétricos não despachados centralizadamente no MRE. O período de contribuição vai do dia 22 de janeiro até o dia 7 de março. A CP2 da ANEEL, também de 2025, ela trata da obtenção de subsídios para aprimoramento da minuta de edital do leilão 1 de 2025, que é o leilão para suprimento do sistema isolado, e os anexos, e com vistas, né, à aquisição, então, de energia elétrica e potência disponibilizados por soluções de suprimento para atendimento aos mercados consumidores do sistema isolado. O período de contribuição, ele está do dia 22 de janeiro e se encerra no dia 10 de março. O aviso de prorrogação para a tomada de subsídio 8 de 2024, que trata, então, né, da validação do modelo D100, a versão 20.5.3, para uso no âmbito do planejamento e programação da operação e formação do PLD a partir do PMO de abril. E o período de contribuição, ele ficou, então, do dia 17 de dezembro até o dia 30 de janeiro, né? Mas aí lembrando que a gente teve a prorrogação, né, que saiu no dia 23, e aí vai, então, o período até o dia 12 de março. E, por fim, a gente tem a consulta externa do ONS, trata basicamente da revisão do submódulo 2.4, caderno operacional, que trata, então, basicamente da alteração dos fatores de capacidade de térmicas que ainda não entraram em operação comercial. Essa alteração, ela foi resultado dos estudos realizados no CTPMO-PLD, no GT, então, de usinas não simuladas individualmente. E o período de contribuição, ele fica, então, do dia 24 de janeiro e se encerra no dia 13 de março. Cada uma dessas consultas públicas, né, está justamente com o hiperlink vinculado para acessar os documentos e também as referidas notas técnicas. Em termos de leilões, a gente teve a publicação da Portaria Ministerial número 100 de 2025, no dia 10 de fevereiro. Ela estabelece a sistemática a ser aplicada na realização do leilão para a contratação de potência elétrica a partir de empreendimentos de geração novos e existentes, denominado leilão de reserva de capacidade na forma de potência de 2025, né? Agora vem chamando, então, como LRCAP. Essa portaria número 100, ela se baseou na portaria 96, e essa portaria 96, né, ela sofreu algumas alterações via portaria 97, que saiu também em janeiro desse ano, né?
Então, aqui a gente deixa, né, para divulgação, são 10 produtos com compromisso de entrega por disponibilidade de potência. Basicamente, na portaria 96, a gente tinha, né, quais eram esses produtos e também os critérios de Unit Commitment, tanto para as termoelétricas novas quanto para as existentes. Na portaria 97, houve algumas alterações, como, por exemplo, a inclusão do produto que antes era definido como produto 2028, 2029 e 2030. Eles foram, digamos assim, quebrados, né, particionados pela portaria 97 em produtos, então, 2028A, B, 29A e B e 2030A e B. Também havendo algumas trocas com relação ao período de suprimento, que antes era de 7 anos, passaram para 10 anos, no produto 1, 2, 3, 4, 6 e 8. E aí, nessa portaria, então, número 100, a gente tem essa sistemática, né? E para cada um desses produtos, a gente tem os critérios, né, com relação à participação. Como, por exemplo, para as térmicas, com o número 1, né, a gente teria apenas os empreendimentos que possuam outorga de concessão ou autorização e cuja operação comercial tenha sido liberada pela ANEEL até a publicação do edital, ainda que esteja com a operação comercial suspensa. No caso do produto termoelétrico 2028B, 29B ou 30B, são apenas elegíveis à participação os empreendimentos que não satisfaçam as condições estabelecidas no artigo 1, parágrafo 2º, né, que é justamente o que trata desse item 1, ou parte do empreendimento existente decorrente de ampliação exclusivamente por meio de novas unidades geradoras adicionais, restrita, então, basicamente ao acréscimo de capacidade de ampliação, e no caso do produto de potência hidrelétrica para 2030, seriam os empreendimentos hidrelétricos exclusivamente por meio de adição de novas unidades geradoras. Tanto que, se a gente olha para o Diário Oficial, a gente começa a ver, desde o ano passado, principalmente, né, saindo alguns despachos ali que liberam, né, os estudos para poder ter a ampliação das usinas. Em termos de CVU, a gente teve 3 despachos. O despacho 379 de 2025, que trata do CVU do Complexo Termoelétrico de Jorge Lacerda. A gente estava vigorando, né, nos modelos o despacho 739 de 2024, e a gente passa a utilizar, então, para as usinas do complexo, os valores de CVU para carga plena contidos no despacho 379 de 2025. A gente relembra apenas que, no caso de Jorge Lacerda, elas estão com uma consulta pública ali para conversão para contrato de energia de reserva, e a gente precisa, basicamente, agora da definição do valor do carvão para constar no contrato. Em termos de CVU Merchan, a gente teve ontem a publicação do despacho 394, autorizando ali o CVU para Viana, e hoje o despacho 424, autorizando o CVU para Geramar. E em termos de autorização para implantação e exploração da usina, a gente teve o despacho no dia 14, o despacho 417, autorizando então a GNPW Participações S.A. a implantar e explorar a Goiânia 2, que tem uma potência instalada de 142 MW na modalidade de PI. Essa usina, ela tinha se sagrado vencedora, né, em leilões antigos, né, de energia nova. Ela teve o contrato rescindido e, por isso, na época, saiu uma resolução autorizativa 15.023, lá em 2023, né, finalzinho, em dezembro, antecipando antecipando a vigência da outorga dessa usina, né, justamente pela antecipação do contrato, né, da vigência do contrato. Então, agora ela volta, né, tendo, então, uma nova autorização de outorga. E agora eu passo a palavra para o Nelson ou para o Azambuja. Oi, Cássia, muito obrigado. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês e dar início à apresentação do cenário hidrometeorológico. Bom, acredito que todos estão vendo minha tela. Vou ponteiro aqui. Bom, então dando início aqui ao cenário hidrometeorológico, considerando fevereiro de 25. Os dados aqui até o dia 18/2. Então trazemos aqui inicialmente os mapas com a climatologia, esperado para fevereiro, o observado também para fevereiro, a anomalia, que é a comparação do observado com a climatologia, e o último mapa aqui, uma comparação em 2025 com 2024. Bom, a climatologia, como já esperamos aqui, tem uma tendência
de ter uma zona de convergência de umidade, pegando o norte, a parte central e também beneficiando principalmente aqui as principais bacias do sudeste. Bom, isso aqui é o esperado para fevereiro. Dessa forma, temos aqui logo à direita o observado. E como podemos identificar, os tons de cor laranja, os tons de cor quente, que indicam maiores precipitações, são concentrados principalmente no submercado norte, estão beneficiando as bacias do submercado norte, o que identifica uma ausência de zona de convergência de umidade, pegando a parte central e sudeste do país, conforme esperado da climatologia. Dessa forma, nós temos precipitações deficitárias no sul, no sudeste e também no nordeste, como podemos observar, em tons de cor azul, verde aqui e branco, então seriam precipitações com volumes acumulados menos relevantes. E dessa forma, nós temos anomalias aí com destaque negativo também, principalmente aqui para o Grande Paranaíba, identificado pela elipse vermelha aqui no mapa de anomalias, terceiro mapa. Então, nós podemos observar anomalias negativas, ou seja, tons de cor vermelha, aqui em toda essa elipse em vermelho em destaque. E anomalias positivas, praticamente aqui concentradas sempre na parte norte do submercado norte, pegando também parte do Madeira e Tapajós aqui, que beneficia o submercado sudeste. Bom, e em relação ao comparativo de 2025 com 2024, os tons de cor fria identificam aqui, tons de cor azul, identificam aqui chuvas iguais ou acima do ano de 2024 para a maior parte do país, exceto aqui para as bacias do Iguaçu, Uruguai, Paranaíba e São Francisco, aqui como podemos observar, os tons de cor vermelho em praticamente todo o submercado nordeste, pegando parte também do sudeste. Em relação à ENA verificada e prevista, aqui nós trazemos o comparativo da revisão 0 com a revisão 1 para fevereiro de 25. E a principal informação já é de redução da ENA em todos os submercados durante o comparativo dessas revisões, exceto para o submercado Nordeste, mas com um ligeiro aumento. Então, observando primeiramente o submercado Norte, a revisão 0 sempre em cinza, aqui a revisão 1 em laranja. Nós temos um decréscimo aqui de cerca de 3%, menos 829 megawatts no mês, então um decréscimo marginal. E esse submercado é o único que se mantém com valores acima da MLT. Submercado Nordeste, então com um ligeiro aumento de 86% para 88%, configurando mais 346 megawatts médios no mês, desvios marginais aqui durante as semanas operativas. Submercado Sul, logo abaixo aqui, com uma redução de 5%, de 80 para 75, menos 454 megawatts médios no mês, identificada essa principal redução aqui para as semanas 2 e semana 3, considerando as revisões 0 e 1. E o submercado Sudeste, uma redução aqui maior, de 10%, quase cerca de 8 gigawatts médios no mês, podemos observar uma redução então mais relevante para esse submercado em relação à energia natural afluente. Bom, considerando as revisões 1 e 2, então temos um aumento de ENA para todos os submercados, exceto uma ligeira redução para o Sudeste, então é o único submercado que continuou com uma redução, apesar de pequena, de 1%, mas é o principal submercado em relação à ENA, indo de 85 para 84, com menos 526 megawatts médios no mês. Bom, indo para cima aqui na parte superior, nós temos o submercado norte, que ainda é o destaque, sempre com valores acima da MLT, indo de 107 para 111%, com cerca de quase 1 gigawatt médio no mês. Submercado Nordeste, um aumento de 2%, mais 193 megawatts médios no mês, e o Submercado Sul, com um aumento de 6% em relação à revisão 1, mais 555 megawatts médios no mês, mais impactado aqui principalmente por um novo aumento aqui em relação à terceira semana operativa, é a nossa semana vigente dos episódios de precipitação no Submercado Sul. Em relação à previsão de precipitação diária, então aqui nós temos a previsão do modelo SMWF do dia 20 de fevereiro até o dia 27 de fevereiro. Como podemos observar aqui nos primeiros mapas, temos destaque dessa elipse em azul, que é referente à passagem de frente fria de chuvas aqui que foram ocasionadas principalmente aqui na terceira semana operativa, nossa semana vigente. Então nós podemos observar que a partir do dia 20, 21, nós temos resquícios ainda dessa frente fria. E já a partir do dia 22, 23, seguindo para até o dia 27, todos os mapas convergem ali para precipitações principalmente localizadas no submercado norte, também beneficiando, como falei anteriormente, Madeira, Tapajós, também bacias que contribuem para o submercado sudeste. Considerando aqui a previsão
para a semana operativa, semana 4, nós temos a revisão 2, considerando aqui o modelo SMWF logo à esquerda e o GFS à direita. As precipitações concentram-se principalmente, né, com valores mais relevantes aqui, em tons de cor azul e tons de cor quente, no submercado norte. E para o modelo GFS também nós temos essa mesma informação. Logo à direita nós temos as barras em amarelo e azul. De acordo com esses mapas superiores, nós temos a referência das barras em amarelo. Então podemos ver volumes mais expressivos sempre aqui em Balbina, Curuá, Jari, Xingu, ou seja, submercado norte, pegando Tocantins, também Madeira e Telespires. Para todas as outras bacias aqui apresentadas, os volumes não são tão relevantes. Com a previsão atualizada do dia 19/2, nós podemos ver a manutenção desse cenário. Então, as precipitações principalmente pegando o norte do país, tanto para o modelo CMWF quanto para o modelo GFS, e precipitações praticamente ausentes ou deficitárias no submercado sul e submercado sudeste. Bom, temos as barras azuis aqui representando essa previsão atualizada. Podemos ver um aumento principalmente para as bacias do submercado norte, Tocantins com uma redução bem ligeira aqui, mantendo valores elevados ainda de precipitação, e aumento para Madeira e Telespires. Uma previsão aqui de precipitação mais longo prazo, nós temos o modelo SMWF e CFS-V2. Esse prazo é de 3 a 10 de março, nos primeiros mapas aqui, a primeira coluna, e 10 a 17 de março, na segunda coluna. Os mapas aqui do dia 3 a 10 de março, como podemos observar aqui, em tom de cor laranja seriam anomalias negativas, tom de cor verde seriam anomalias positivas, e em branco nós não temos sinal de previsão. E os dois modelos aqui na elipse em vermelho, eles convergem para uma situação de precipitações aqui deficitárias, anomalias negativas, pegando praticamente toda a parte do sudeste, parte do nordeste e central do país. Como podemos observar, na parte norte e parte sul, nós temos previsão de anomalia positiva, né? O norte já vem apresentando precipitações ao longo do mês e é o que se espera também para março. O sul com anomalias positivas, mas com uma maior incerteza para esse submercado, que já é característica do mesmo. Já para o prazo aqui do dia 10, né, o horizonte do dia 10 a 17 de março, nós temos aqui uma incerteza ainda, né, maior na segunda metade do mês, pegando aqui a segunda quinzena de março, mas podemos ter o retorno de chuvas e episódios de precipitação mais organizados aqui no sudeste, na região central do país, como podemos observar em destaque na elipse em azul. Então é o que se espera aí para o início de uma segunda quinzena de março, com maiores precipitações no sudeste. E só para trazer um destaque aqui, relembrando o mês de março de 2024, ou seja, o ano anterior, é que na semana 4 e semana 5 nós podemos observar precipitações relevantes, anomalias positivas no sul, e na semana 5 aqui, zona de convergência de umidade, né, corredor de umidade, beneficiando também o submercado sudeste ao final do mês de março de 2024. Então nós podemos observar a evolução da ENA durante os dias e o aumento aqui, considerando principalmente as semanas 4 e 5 no final do mês de março de 2024. Então, podemos ter o mesmo cenário ainda para o ano de 2025, considerando o mês de março. Em relação à temperatura máxima observada, que nós trazemos anomalias de temperatura verificadas em fevereiro até o dia 18/2. Bom, o primeiro mapa aqui referente a 2025, como podemos observar, né, a comparação com a climatologia, podemos ver valores de temperatura abaixo da média em parte da região norte, né, principalmente devido aos episódios de precipitação relevantes em fevereiro. E temperaturas máximas aqui acima da climatologia na maior parte do país, como podemos identificar os tons de cor quente, né, tons de cor vermelha. E fazendo um comparativo agora com 2024, nós podemos observar aqui na elipse em destaque temperaturas máximas abaixo de 2024 no norte e também em parte do sul e em parte do nordeste, e valores de temperatura mais elevados do que o ano anterior, o ano de 2024, para o submercado sudeste, aqui os principais pontos de carga tendo um fevereiro com temperaturas mais elevadas nesses pontos do que o ano anterior. Uma previsão de temperatura aqui do dia 20 de fevereiro até o dia 1 de março, as anomalias são das 15 horas do modelo SMWF, como podemos observar,
durante os dias aqui 20, 21, 22, dando essa sequência, nós temos anomalias que consideram aqui valores acima da climatologia para os principais pontos de carga, com algumas variações de temperatura, como podemos observar na parte central do país, mas pelo que podemos observar no submercado sudeste, em grande parte do sudeste, nós mantemos as temperaturas elevadas. E, de acordo com o meteograma aqui do IMET, nós trazemos a temperatura prevista considerando os dias do dia 19 ao dia 26, para as capitais de Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Para o Rio de Janeiro, observamos aqui temperaturas atingindo picos aqui acima da climatologia de temperatura máxima, que é de 31 graus Celsius, tendo uma redução apenas aqui a partir do dia 24, 25, voltando a se elevar no dia 26 do 2. São Paulo, a partir do dia 21, nós temos uma redução de temperatura, devido à passagem de frente fria também, e chegando à elevação de temperaturas aqui a partir do dia 24. E Porto Alegre, que já vem com temperaturas abaixo da climatologia de temperatura máxima, nós podemos observar uma elevação já a partir do dia 21, 22 e manutenção desses valores de altas temperaturas aqui, ou temperaturas acima da climatologia, nesses picos, até o dia 26 do 2. Bom, com isso eu finalizo aqui a apresentação do cenário hidrometeorológico e passo a palavra para a Maiara. Obrigada, Léo. Vou compartilhar minha tela aqui só um instante. Bom, boa tarde a todos. Eu vou continuar a apresentação falando sobre a carga de fevereiro e também trazendo alguns destaques econômicos do mês. Bom, começando com os destaques econômicos, no mercado de trabalho, o indicador antecedente de emprego, que é um índice que antecipa mudanças no mercado de trabalho, caiu pela terceira vez em janeiro, recuou 2,2 pontos, atingindo 76,1 pontos, o menor nível desde novembro de 2023, reforçando, né, aquela expectativa de desaceleração do mercado de trabalho. Em relação aos indicadores de preços, o IGPM apresentou uma alta de 0,92% na segunda prévia de fevereiro, uma aceleração, né, em relação ao mês anterior, e essa alta foi impulsionada pelo índice IPEA, que passou de 0,1% para 1,03%, especialmente devido à variação positiva dos produtos industriais. Em relação ao IPCA, janeiro apresentou uma alta de 0,16%, uma desaceleração em relação a 0,52% em dezembro, e essa redução na inflação de janeiro se deve pela queda no segmento de habitação, né, que caiu 3,08% devido à energia elétrica residencial, que teve um impacto negativo no índice de 0,55 pontos percentuais. Apesar dessa inflação menor em janeiro, o IPCA, no acumulado dos últimos 12 meses, ainda apresenta uma alta de 4,56%, ficando acima ainda da meta da inflação. Em relação aos indicadores de produção e atividade, o PMI do setor de serviços apresentou uma queda de 4 pontos em janeiro, atingindo 47,6 pontos, e o que sinaliza uma retração no setor, visto que a pontuação ficou abaixo de 50 pontos. E esse é o nível mais baixo desde abril de 2021. Com relação à produção industrial e serviços, ambos apresentaram queda no final do ano passado, em dezembro, mas apresentaram uma alta de 3,1% no acumulado de 2024. Em relação ao IBC-BR, que avalia, né, a atividade econômica, o índice também apresentou queda no final do ano passado, né, um reflexo dessa redução, né, na indústria e em serviços, mas ainda assim fechou acumulou, né, uma alta de 3,8% nos 12 meses ali em 2024 e atingiu um novo patamar máximo. E, por fim, em relação ao índice de commodities do Banco Central, esse índice apresentou uma alta de 1,14% em janeiro, com destaque para a energia, que puxou, né, essa alta com uma variação de 3,33%, seguido pelo setor agropecuário. E, por outro lado, né, dentre as commodities que são avaliadas aqui, a única que teve uma queda foi metal, que caiu 1,08%.
Com relação à projeção, a mediana das projeções, né, do Boletim Focus, o IPCA apresentou uma alta em relação ao último Boletim Focus, né, passando para 5,6% em 2025 e também aumentando para 4,35% em 2026. A Selic de 25 permaneceu igual à semana passada, em 15%, mas a previsão de 2026 para 2026 também subiu para 12,50%. O câmbio permaneceu em R$ 6 por dólar, tanto para 25 quanto para 26, e o PIB apresentou uma queda para 25, né, passando para 2,01%, abaixo da premissa do Plan, que é de 2,2% para 25, e o PIB para 2026, né, permaneceu o mesmo do boletim passado, em 1,7%, também abaixo da premissa do Plan, que é de 2,3%. Em relação à carga de fevereiro, para o SIM, o ONS fez um ajuste positivo de 2,4% na Rev 2 em relação à revisão 1. Dessa forma, a carga prevista para o mês é de 88.113 megawatt médios. Esse aumento aconteceu por conta da ocorrência, né, das temperaturas elevadas e manutenção de temperaturas altas, e dessa forma o ONS fez um ajuste positivo, né, em todas as semanas operativas, destacando-se aqui a semana 2, que ficou com uma diferença entre a Rev 1 e entre a Rev 2 e a Rev 1 de 3 gigawatt médios, semana 3 e semana 4 ali com um ajuste de 2 gigawatt médios. Olhando a variação de carga por submercado, a gente observa que o Sul apresentou a maior variação, né, entre a revisão 2 e a Rev 1, com uma variação positiva de 5,5%, seguido do submercado Sudeste e Centro-Oeste, que apresentou uma variação de 2,8%, e, por outro lado, o Nordeste e Norte apresentaram uma redução em relação à revisão de carga da anterior. Dessa forma, a carga prevista para o SIM em fevereiro está 5,8% acima da carga do ano passado, com destaque aqui para o Sul, que está com uma carga prevista de 8,6% maior do que a carga de fevereiro de 2024. Em relação ao Plan, a carga do SIM está bem ajustada, né? Está apenas 0,5% maior do que era previsto no Plan. Agora, abrindo por submercado, né, como eu já falei, o Sudeste apresentou uma variação de 2,8%, dessa forma a carga prevista para esse mês é de 50.050 megawatt médios. O ONS fez um ajuste positivo em todas as semanas operativas, com destaque aqui para a semana 3, que é a semana atual, com quase 2 gigawatt médios de diferença. O Sul, né, também apresentou uma variação positiva, com aumento da carga para todas as semanas operativas, com a semana 3 e a semana 4, com um aumento de carga, né, em relação à semana passada de 1,3 gigawatt médios. Por outro lado, né, o Nordeste e o Norte apresentaram uma redução, o Nordeste uma redução menos acentuada por conta da expectativa de mais chuvas no supermercado. Então, a ANS fez um ajuste menor, né, na semana 3 e semana 4, e o Norte também teve essa redução de 1,5% na carga, né, com essa redução aqui de 229 para a semana 3 e 233 para a semana 4. No slide seguinte, desse slide, né, eu apresento a carga consolidada, né, para 2023, 2024 e o plano, e o que vem se observando, verificado, e a expectativa de carga para esse ano, né, até março, e aqui tem os resumos dos números que eu já falei, né, variação em relação a 24, em relação ao plano, e nessa tabela aqui é mostrado o impacto de cada submercado aqui nessa variação de carga da Rev 2 em relação à Rev 1, que foi de 2,4%. Bom, finalizo a minha parte e passo a palavra para a próxima pessoa dar continuidade à apresentação. Obrigada. Obrigado, Mayara. Dando sequência aqui na apresentação, deixa eu só compartilhar a tela. Bom, seguindo em relação às seções de quadrados na previsibilidade para o cálculo do PLD, basicamente, a gente reforça aqui as datas, né? Então, para esse PMO de fevereiro que estamos em vigor, nossa data limite foi o dia 27 de dezembro de 2024. O próximo PMO, o PMO de março de 2025, a nossa data limite foi o dia 31 de janeiro de 2025. E para o PMO de abril de 25, a nossa data limite foi o dia será, né? Desculpa, o dia 28 de fevereiro de 2025. Bom,
Em termos de previsibilidade, nós temos duas que são iguais às que a gente já apresentou no encontro do PLD, e uma adicional, né, que entrou essa semana ali para o modelo D100. Bom, em termos de modelo D100, né, o que a gente tem é a defluência máxima da OHE de Itapebi, a FSRH 7.390, de 14 de janeiro de 2025, que define uma defluência máxima de 660 metros cúbicos por segundo a partir do dia 15 de janeiro de 2025. Né, ela é uma restrição, uma IOR, né, então ela não é considerada nos modelos New Wave, Decomp, ela é uma instrução operativa relevante, né, considerada apenas no modelo D100. Ela foi indicada pelo agente com base, né, substituindo a FSRH 3.724 de 2018, né, no qual, com base no item 25 da nota técnica 1194 de 2024, essa é a ANEEL, né, no qual lá ele define, com a implantação de duas novas unidades geradoras, as vazões máximas turbinada passará de 660 para 703,54, né? Então, como ele está definindo uma 660, o agente declarou, né, essa informação, ajustando ao contexto ali da nota técnica. A informação previamente conhecida, né, era 639, e a CCE vem considerando esse valor ali com base na FSRH 3.724 de 2018, né? Então, desde janeiro, agora em fevereiro, e vai passar a seguir apenas a partir de março de 2025, né, no próximo PMO. Bom, a outra representação é relacionada ao comunicado CC 88 de 2024, no referente à representação do canal de fuga médio das OHS ali Santo Antônio e Giral, através do bloco AC ali do JUSMED. Né? Então, a CCE soltou esse comunicado no dia 31 de janeiro de 2025, indicando ali, né, a alteração de representação indicada pelo INS, né, como um aprimoramento ali na representação das usinas hidrelétricas devido à consideração do modelo New Wave híbrido, né? Aí, por se tratar, né, de um aprimoramento dos dados de entrada, sem comunicado prévio, com antecedência de um mês operativo do PMO, da sua implementação, então a CCE vem praticando previsibilidade ali durante esse mês de fevereiro, e a partir do PMO de março a CCE vai seguir a mesma representação que o INS, né? Então, como de costume, né, a gente traz aqui, né, essa indicação, manutenção do bloco JUSMED para as usinas compatíveis com as diferenças de cotas montantes e jusantes do modelo New Wave, né, em relação ao Santo Antônio Giral, e depois, né, você vai retirar ali dos blocos JUSMED ali para essas duas usinas, assim como o INET já vem apresentando nesse mês. E por último, né, agora nessa semana, a gente teve a indicação ali da restrição de taxa de variação máxima de redução de defluência associado ao HE, que ficou faltando falar, né, mas associado ali ao TVR de Belo Monte e Pimental, né, a FSRH 7.397 de 16 de fevereiro de 2025, ela define uma taxa de variação máxima de redução de defluência igual a 0 metros cúbicos por segundo por hora, ali do período de 16 do 2 a 15 do 3, no qual, né, na própria FSRH ele cita o ofício 44 de 2025, né, CI de CGTF de LIC e IBAMA, né, de 14 de fevereiro de 2025, no qual fica determinada a manutenção do nível de água jusante de Pimental durante o período de defeso, né, para tanto não se pode reduzir a vazão de jusante de Pimental. Né? Então, e aqui a gente traz o extrato do ofício que foi anexado a esse FSRH, né, o ofício 44 de 2025, né, já mencionei acima, no qual ele indica que nesse período, né, de 15 do 11 de 24 a 15 do 3 de 25 é um período de defeso, né? E que a questão da queda da linha fez com que a usina praticasse vazões mais elevadas ali no TVR, e que a solicitação é que não se faça uma redução de modo a que não tenha um efeito ali, né? Evite rebaixamento abrupto de vazões após esse período, de forma a impedir novos danos socioambientais ali. Conforme previsto, essa ação deverá ser acompanhada por equipes de resgate de ictiofauna, bem como deve ser ampliado o esforço de comunicação das ações para a população da região Volta Grande do Xingu. E uma vez que a gente está falando de uma restrição que entrou ali a partir do dia 16 de fevereiro, né, e vai até
15 de março, né, a gente não tem um PMO de antecedência para avisar, né, durante o período, né? Então, basicamente, essa é uma restrição que não será considerada no cálculo do PLD, já não vem sendo considerado, né, devido à duração dessa restrição, né? Então, durante o PMO de fevereiro e parte de março, né, para o modelo D100, reforçamos ali para o modelo D100, não será representada essa restrição, uma vez que essa restrição não tem duração suficiente ali para a gente conseguir avisar com o PMO de antecedência. Bom, passo a palavra agora para a Lanai para ela dar consequência ali em relação aos resultados do modelo Decomp de fevereiro de 2025. Fechado o microfone, Lanai. Perdão, não tinha notado. Obrigada por avisar. Então, já estou compartilhando a tela com vocês, e antes da gente efetivamente entrar nos resultados do modelo Decomp, a gente traz aqui o comportamento do preço para o submercado Sudeste e Centro-Oeste, os últimos destaques, né? E aqui na nossa curva de acompanhamento das médias mensais e semanais, eu destaco aqui o final da curva em que a gente traz as médias semanais de fevereiro de 2025, em que a gente observa uma elevação da média do PLD entre as semanas 1 e 2 de fevereiro, saindo de R$ 58,63 para R$ 93,15 por megawatt-hora. Essa elevação que a gente observa na segunda semana, ela é decorrente basicamente da influência do modelo Decomp no modelo D100. O modelo Decomp gerou para a RV1, né, uma função de custo futuro mais cara, em decorrência das condições ou da expectativa de hidrologia menos favorável para o mês de fevereiro de 2025, em comparação com o que a gente estava vendo lá no início do mês operativo, ou seja, na RV0. Como a gente teve redução da expectativa de ENA, principalmente no submercado Sudeste, a gente teve essa elevação aqui impactando a saída do D100, consequentemente CMO e PLD. Aí, para os demais submercados, no Sul, comportamento similar, né? O preço também se elevou no mesmo montante, cerca de 59 pontos percentuais, e para o caso do Norte e do Nordeste, como a gente tem excedente de geração renovável, permaneceu no piso regulatório, em R$ 58,60 por megawatt-hora, para o caso de fevereiro. Agora, trazendo efetivamente os resultados do modelo Decomp para a segunda e terceira semana de fevereiro de 25, a gente inicia aqui com a decomposição da função de custo futuro para o caso do submercado Sudeste / Centro-Oeste. Aqui, para facilitar a assimilação dos dados da segunda e da terceira semana, a gente traz a decomposição já com essas 2 semanas no mesmo gráfico, onde a gente tem aqui listadas no eixo X as diversas variáveis que influenciam o modelo Decomp, né? Aqui tem, por exemplo, as vazões, atualização de função de custo futuro do New Wave quando cabe, armazenamento, dado das usinas hidrelétricas, do parque de usinas termoelétricas, bem como da carga. Para o caso da primeira semana, bem como eu comentei anteriormente, para a segunda semana, a gente observou um incremento expressivo do CMO no submercado Sudeste, e foi decorrente basicamente da atualização da energia natural afluente. Então, nesse caso aqui, o CMO saiu de R$ 51,60 para cerca de R$ 88,60 por megawatt-hora, quando teve a atualização do passo de vazões, né, que é um incremento de cerca de R$ 37,00 por megawatt-hora, muito influenciado por conta da expectativa de ENA no Sudeste, que sofreu uma redução, impactando, por consequência, né, a ENA do Sistema Interligado Nacional. E já para a terceira semana operativa de fevereiro de 2025, a gente destaca aqui 2 atualizações de variáveis que impactaram no CMO do Decomp. A primeira seria o armazenamento inicial para a terceira semana, como a gente vai ver posteriormente, teve uma certa frustração nessa expectativa de armazenamento, fazendo com que o CMO do Decomp incrementasse em cerca de R$ 17,62 por megawatt-hora, e também a carga do Sistema Interligado Nacional, principalmente Sudeste e Sul, em que, em decorrência, né, dessas ondas de calor, temperatura mais elevadas que a gente vem observando, a carga também subiu,
e impactou o CMO em cerca de R$ 8,88 por megawatt-hora. E se a gente fizer a comparação entre os CMOs que foram computados, né, para Sudeste e Sul, entre a segunda e a terceira semana de fevereiro, a gente teve um incremento de cerca de 22 pontos percentuais, saindo de R$ 96,25 para R$ 117,81 por megawatt-hora. Para o caso do Nordeste e do Norte, como a gente tem excedente de geração, o CMO permaneceu em R$ 0,00 por megawatt-hora nas 2 semanas comentadas. Agora, entrando na expectativa de energia natural afluente para fevereiro de 2025, aqui a gente tem uma evolução temporal dessa expectativa de acordo com as publicações RV0, RV1 e RV2. Para o caso do Sistema Interligado Nacional, a gente observa que atualmente, né, a expectativa é de uma ENA na casa dos 90 pontos percentuais, uma ENA favorável para o sim, muito em decorrência da influência também do Norte, né, que a gente observa aqui que vem com uma ENA bastante favorável, acima da MLT em 110 pontos percentuais na RV0, fechando a RV2 em 111 pontos percentuais. Outro destaque que eu trago aqui é para o caso do submercado Sudeste, que lá na RV0 tinha uma expectativa elevada, na casa dos 95 pontos percentuais, e com a virada de semana operativa desceu cerca de 10 pontos percentuais, algo em torno dos 7,5 gigawatts médios, né, se a gente vê em termos de energia. Então, foi uma redução significativa entre essas duas revisões que se manteve na RV2, uma expectativa de 84 pontos percentuais. Para o caso do Nordeste e do Sul, a gente não teve grandes variações, né? Fechando a RV2 em 90 pontos percentuais para o caso do Nordeste e o Sul em 81 pontos percentuais da MLT. Agora, trazendo o armazenamento esperado versus verificado, aqui no nosso gráfico a gente traz o armazenamento para a semana 1, para a semana 2, perdão, e para a semana 3 de fevereiro de 2025. E conforme eu havia comentado anteriormente, teve uma certa frustração do realizado com relação à previsão. Para o caso da semana 2, a previsão era de cerca de 69,5 pontos percentuais do armazenamento máximo do Sul, sendo que o realizado veio abaixo, cerca de um ponto percentual abaixo, em 68,5 pontos percentuais. E para o caso da terceira semana de fevereiro de 25, esse delta entre a previsão e o valor realizado foi ainda mais significativo, quase 2 pontos percentuais. Previsão em 71,73 e o realizado em 69,97 pontos percentuais. Aqui na tabelinha abaixo, a gente traz os valores em megawatts mês, a gente observa que essa variação que a gente está vendo por causa do Sistema Interligado Nacional é majoritariamente influenciada pela variação que a gente está verificando aqui no Sudeste. No caso da primeira semana, um delta negativo de cerca de 1.645 megawatts mês, e na terceira semana subindo bastante, para cerca de menos 3.906 megawatts mês. Com relação aos fluxos de intercâmbio, a gente traz o diagrama referente à semana 3 do modelo DECOMP. E, novamente, a gente divide em 3 partes, né? Um associado à condição de carga pesada, outra condição de carga média e o último relacionado à condição de carga leve. E o destaque que a gente traz aqui é que os limites de exportação foram, de fato, atingidos e os valores da função de custo futuro do modelo DECOMP para os submercados Norte e Nordeste desacoplaram em relação ao Sudeste e Sul, em decorrência do atingimento dos fluxos Xingu Terminal Rio, Xingu Estreito, mais o FNS e FNES, nas 3 condições, de carga média, pesada e leve. E dessa forma, né, o CMO que foi calculado para o Norte e Nordeste permaneceu em 0 nessas 3 condições, enquanto que para o Sudeste e para o Sul foi para R$ 121,08 na condição de carga pesada, na média foi para R$ 120,12 e na condição leve, R$ 113,94 por megawatt-hora. Trazendo agora a revisão da carga para a terceira semana operativa de fevereiro de 2025, conforme comentado anteriormente até pela Maiara, a gente teve um incremento significativo na carga do Sistema Interligado Nacional de cerca de 2.568 megawatts médios, que foi bem puxado por conta
da carga no Sudeste e no Sul, que está sendo bastante impactada pelas temperaturas mais elevadas que a gente vem verificando nos últimos dias e a expectativa dessas temperaturas elevadas se manterem por enquanto. Agora, por fim, a gente traz as restrições enquadradas na previsibilidade para o cálculo do PLD. Essa daqui é uma restrição que eu já comentei no último encontro do PLD, então a gente só traz para relembrar. Ela foi anunciada por meio do comunicado CCE, número 88 de 2025, e trata da representação do canal de fuga médio das usinas hidrelétricas lá da Bacia do Madeira, Santo Antônio e Jirau no processo de cálculo do PLD. Então, ao longo das semanas operativas do mês de fevereiro de 2025, a Câmara de Comercialização vai estar dando previsibilidade e vai continuar representando o canal de fuga médio das duas usinas, né, Santo Antônio e Jirau, por meio de registros no bloco AC, o AC 285 jus média e o AC 287 jus média, conforme apresentado aqui nesse print. Somente a partir do PMO de março de 2025, que se encerra o período de previsibilidade, e a CCE vai passar a acompanhar a representação que já vem sendo adotada pelo ONS desde a primeira semana operativa de fevereiro de 2025. Então, com isso, eu finalizo, né, a apresentação dos principais destaques do modelo Decomp e eu passo a palavra para o próximo. Muito obrigada. Obrigada, Lanai. Compartilhar a tela de novo. Alguém consegue confirmar para mim se foi? Não. Ainda Estava não. mostrando você. Saiu aqui, então eu vou tentar compartilhar de novo. Agora, puxou? Sim. Ah, legal, obrigado. Só colocar o computador. Continuando aqui, então, né, a gente tem a variação das cotações de combustíveis, a gente traz, né, aquele comparativo de sempre, né, no caso, o mês fechado em relação ao outro mês anterior fechado, então, nesse caso, a gente traz o comparativo de dezembro de 24 com janeiro de 2025, e aí a gente resgata, né, que a gente sempre deixa aqui nas linhas cheias, né, os valores já consolidados de cotação, e na tabela a gente traz, né, então, a variação da cotação entre janeiro de 25 e dezembro de 2024 e os dados de metodologia de cotação. Então, para janeiro de 25, né, em relação a dezembro, o que a gente observa? A gente teve a eleição do Trump, então a gente teve impactos ali, impactos ali, principalmente na política externa, como, por exemplo, as sanções aplicadas ali na importação dos Estados Unidos. A gente teve também a redução da exportação de petróleo do Oriente Médio e também temos a questão da rivalidade dos Estados Unidos contra a China. Então, por conta disso, a gente acaba vendo bastante impacto nas cotações dos combustíveis. Em termos de petróleo e derivados, né, dele, a gente observa essa elevação, né, das cotações, muito justificada ali pela questão das sanções e tarifas aplicadas, e também em termos futuros, a gente já prevê, né, uma redução ali por conta da política norte-americana, né, em aumentar a produção doméstica do Brent e de seus derivados, né? A gente vai acabar vendo isso mais para frente nos próximos slides. Em termos de TTF, né, a gente observa também essa elevação de 7,3%, né, mas essa elevação aqui acaba sendo mais justificada ali pelo aumento da demanda desse combustível para aquecimento em função do clima mais frio ao longo de janeiro, né? Então acaba resultando também, né, numa redução dos níveis de armazenamento. Em termos de carvão mineral, a gente teve uma redução de 2,4% em relação a dezembro, e essa redução acaba sendo bastante justificada ali pelo aumento da produção do carvão na China, além da redução, né, dos estoques, além do aumento da elevação dos estoques, né, desse combustível em níveis recordes. E somado a isso, né, a gente tem também o impacto da política externa dos Estados Unidos também, saturando o mercado. Por fim, em termos de taxa de câmbio, né, a gente tem uma redução de 1,2%, a gente teve ali uma combinação de fatores internos e externos. Em termos de fatores externos, a gente tem, né, a política monetária e comercial norte-americana, né, com uma postura mais pragmática, que ajudou ali a
nessa desvalorização do dólar. Teve também o aumento da taxa da Selic e a posse do Galípolo no Banco Central, né, que trazendo, então, um pouco mais de previsibilidade ali para o mercado. Então, por conta dessas variações de cotação, a gente acaba vendo, então, o impacto disso no CVU. Ele passou por uma revisão, né, dos seus valores ali, né, ou atualização, já na RV1 do PMO de fevereiro, a partir do dia 8, né, que começou a revisão, né, no dia 8 de fevereiro. E a gente deixa aqui, né, tanto a tabela quanto o gráfico, né, com essa variação das cotações, do impacto, né, dessas cotações no CVU. Então, o principal destaque em termos de redução de CVU da RV1 em relação à RV0 fica aqui para Porto PCM1, Porto do Itaqui e Porto PCM2, todas essas usinas, né, que são a carvão, então fica uma redução ali, né, em torno de 3,4%. E a usina que apresentou maior variação foi a UTE do Atlântico, né, que é a gás, com uma variação positiva de 16,8%. O maior CVU, ele permanece sendo da usina PCM2, do segundo LEM, em 2.997,80, né, então, em termos de penalidade, a gente aplicando, né, então, a metodologia aqui descrita, o valor fica de em R$ 3.020 o megawatt-hora. Em termos de CVU Merchan, a gente teve atualização também no PMR, né, a partir da RV1. A gente publicou no site da CCE esse relatório. A gente fez uma publicação ontem dele, de uma versão, digamos assim, V1, e hoje de uma versão V2. A gente deixou, né, a justificativa ali num bloco de notas, explicando, né, qual a motivação da atualização do documento. Basicamente, o motivador foi, então, a publicação desses despachos, né, o 394 e 424, no Diário Oficial, no dia 18 e no dia 19, respectivamente. E aqui a gente deixa esse extrato, então, né, de quais são as usinas merchants, os respectivos despachos, né, autorizando o CVU merchan delas, e o valor de CVU 100 com custos fixos, né, e a origem da cotação para o cálculo desse CVU. A título de curiosidade, né, além do despacho, a gente deixa ele aqui em cima também, né, já com o referido link para apreciação. Agora, em termos de variação das cotações dos combustíveis, fazendo comparativo, então, entre janeiro de 25, que já é a informação consolidada, fechada, com fevereiro, né, que a gente ainda tem as cotações aqui sendo atualizadas diariamente, em termos de dias úteis, né, a gente só resgata em termos de apresentação. As linhas cheias representam dados já consolidados, e os pontilhados, né, aquela informação ainda referente a fevereiro, porque o mês ainda não fechou. Então, em termos de variação, né, a gente observa, então, uma variação negativa, né, para o Brent, para os derivados, e também para o carvão. Isso é muito por conta da desaceleração da economia chinesa, né, no caso do Brent e dos seus derivados, que ela acaba sendo, então, uma grande consumidora do petróleo, né? A gente também tem um outro motivador que puxa essa cotação para baixo, que é basicamente os indicadores ali de projeções da OPEP, né, indicando com uma redução das projeções pela demanda mundial, e também uma oferta excessiva no mercado em função do aumento da produção, né, nos Estados Unidos, que eu tinha comentado lá nos slides anteriores, né, que era um indicativo futuro, né, do que poderia acontecer. Em termos do carvão, né, que reduziu em 8%, a gente tem uma super oferta no mercado global, né, muito por conta da China, que a gente tinha comentado, e também pela questão hoje das políticas ambientais, né, onde a gente vê uma transição energética, né, buscando também uma redução da emissão do carbono. Já em termos de elevação, né, ainda em cotação de combustíveis, a gente tem a elevação, então, no gás natural, né, o TTF mais especificamente com 10,5%, muito por conta do aumento da demanda do combustível, né, em função das baixas temperaturas, que eu tinha comentado. A gente está com a União Europeia está ali com uma política, né, de flexibilização dos requisitos de armazenamento, né, porque eles estão baixos, para tentar estabilizar, né, o valor dessa cotação, que está bastante alta ali ao longo dos meses.
Em termos de JKM de NYMEX, né, o principal motivador segue sendo, então, a demanda para aquecimento em função do clima mais frio. E, por fim, em termos da taxa de câmbio, né, a gente nota uma desaceleração em 4,2%. A gente tem como justificativa o avanço das negociações ali entre a Rússia e a Ucrânia, né, como um acordo de paz. Um outro ponto também é o recuo do Trump com relação à imposição das altas tarifas ali para importação. E também essa semana aconteceu ali um leilão de linha para venda de dólares com objetivo de recompra futura, né, promovido pelo Banco Central. Então, aumentando a oferta dessa moeda no mercado, né? Então, por isso, esse indicador abaixando, né, em 4,2%. Em termos de acompanhamento da recuperação dos custos fixos, com base na portaria 76, só resgatando, né, e reforçando, ela finaliza em 30 de abril de 2025, a vigência dela. Então, em termos de percentual do atingimento de custos fixos para as usinas merchant, a gente traz aqui, então, toda aquela lista de usinas que tem, então, esse CVO autorizado, com base na portaria na resolução normativa 1093 da ANEEL, e nenhuma das usinas ainda chegou a atingir o limite de geração necessário para a recuperação de seus custos fixos. Agora eu passo a palavra para o Cássio, que vai continuar a apresentação falando do modelo D100. Obrigado, Cássio. Peço que só me dê um retorno se estiverem vendo a tela. Vamos sim. Ok. Bom, então boa tarde a todos. Vou dar continuidade na apresentação. Vou trazer os resultados do modelo D100 ao longo desse mês de fevereiro. Então a gente começa, né, como de costume, trazendo o balanço energético. A gente vai tratar aqui. Cássio, Passou? eu só não sei se a barra vai ficar na frente aí. Eu não sei Vou se tentar consegue tirar ela. aumentar. Deixa eu só. Não, essa é aqui embaixo, né? Talvez se você compartilhar só a apresentação dê certo, em vez de compartilhar a tela. Deixa eu ver se ela vai ficar embaixo. Não consigo compartilhar a apresentação, não. Compartilhar, janela, aí você seleciona. Vamos ver se agora foi. Agora foi. Tá. Bom, então retomando aqui, a gente traz o balanço energético ao longo desse mês operativo aqui, primeira semana do mês de fevereiro. Trazendo aqui a primeira semana de fevereiro, a gente começa com o balanço energético do SIM, lembrando que os resultados aqui, eles tratam da saída do modelo D100 da CCE. Bom, então a gente começa tratando aqui, vendo aqui a parcela da base, a parcela de geração termoelétrica, a parcela inflexível que é sendo despachada ao longo das primeiras semanas do mês. Aqui a gente tem a parcela das usinas não simuladas individualmente, na cor amarelo. As usinas não simuladas individualmente, elas têm os seus dados atualizados para execução de cada dia do modelo D100. Então, o valor médio é próximo ali a 27,7 gigawatts ao longo dessa semana. A gente comparando com o modelo Decomp, o modelo Decomp também tem ali o WO sendo atualizado constantemente. A gente tem o dado para essa mesma semana do modelo Decomp também, na casa ali um pouquinho acima, né? Desculpa, um pouquinho abaixo. Aqui eu coloquei o valor errado, mas o modelo Decomp está ligeiramente abaixo, então 101% de 100 está acima na comparação do modelo Decomp, mas ambos os valores ali muito próximos, é o que a gente tem visto ali nas últimas semanas, e a carga também tem seu dado atualizado para execução do modelo D100, na casa de 89.410 megawatts médios, um pouquinho abaixo da carga média para o modelo Decomp da mesma semana, em termos de parcela de geração hidráulica, com 65% para o atendimento da carga, aqui foi advindo da geração hidráulica para essa semana. Bom, aqui a gente traz a geração das usinas não simuladas individualmente, né, somando a parcela de MMGD e mais a inflexibilidade termoelétrica do SIM, ou seja, a geração compulsória ao longo dessa semana. Então a gente deixa aqui para consulta, né, os valores médios diários, né, a gente destaca aqui os valores ali a partir dos dias úteis dessa semana
passaram os 30 gigawatts médios. Em termos médios por fonte, a gente tem uma predominância da fonte, né, como a gente sempre vê a predominância da fonte eólica, aqui em 38%, e as fontes solares e MMGD com 14% e 20%. A flexibilidade, como nós vimos anteriormente, aqui com 12% desse total de geração, que foi na casa ali de 31,6 gigawatts. Com relação à carga líquida do SIM, então a carga líquida do SIM basicamente é a parcela da carga global, seria essa linha contínua em preto. A gente deixa os valores médios da carga global para essa semana aqui, para cada um dos dias. E a carga líquida a gente desconta, né, o que aquele gráfico que a gente trouxe anteriormente, né, que é a geração compulsória, né, que seria essa parte vazada aqui entre a curva da carga líquida, que é essa curva aqui de baixo, a curva da carga global. E os picos de carga líquida a gente está trazendo aqui ao final do dia, né, para cada um dos dias, né, a gente nota aqui que no dia 5 de fevereiro foi o pico da carga líquida. Em termos de PLD, então a curva do PLD que a gente traz o PLD dos 4 submercados, então são as linhas contínuas, o CMO vindo do modelo Decomp, são de custo futuro vindo do modelo Decomp aqui em cinza, empontilhado o CMO do caso CCE, ou seja, resultado do modelo D100 antes da aplicação dos limites regulatórios. Então, a gente destaca que ao longo de toda a semana, né, quase todos os horários, com exceção aqui no dia 4 de fevereiro, a gente teve o PLD no piso regulatório no submercado Sudeste, Centro-Oeste e o Sul. Então, em quase todos os momentos da semana, e no piso, os demais submercados, os Nordeste e o Norte. Então, a gente consegue ver aqui as médias do PLD, então um pouquinho acima do piso para o Sudeste e Sul, e no piso regulatório, em termos médios aqui semanais, para o Nordeste e Norte. Quando a gente não aplica esses limites, os valores ficam na casa de R$ 46, R$ 47 para o Sudeste e para o Sul, e na casa de R$ 2 para o Norte e Nordeste. O modelo Decomp, ele viu algo em torno de R$ 50 para o Sudeste e o Sul, e em zero para o Nordeste e para o Norte. Agora a gente traz a mesma análise para a semana seguinte, a segunda semana do mês de fevereiro, que iniciou no dia 8 e finalizou no último dia 14, trazendo também esse balanço energético. Então, na base aqui a gente tem a parcela de geração termoelétrica, né, com 4% do total médio, as não simuladas individualmente na casa ali quase beirando ali os 30 gigawatts médios para essa semana, 33% para o atendimento da carga, acima daquilo que foi considerado para essa semana no modelo Decomp, algo próximo a 29 GB. A geração hidráulica com 63% para o atendimento da carga, e a carga na casa ali de 91, quase 92 gigawatts médios do modelo D100, acima da carga média semanal considerada no Decomp para a mesma semana. Em termos de geração compulsória, então os valores aqui bastante elevados das usinas não simuladas individualmente, aqui chegando até na casa dos 35 gigawatts médios, em alguns dias, 35, 36, em termos de geração por fonte, né, PCH com 11%, PCT com 4%, fotovoltaica com 13%, eólica com 41%, MGD 21% e em 11% em flexibilidade. O total ali em 33,5 GB. E a carga líquida, então, o mesmo exercício que a gente fez para a semana anterior, né, a gente destaca novamente os picos, né, os picos também na mesma ordem, né, do que a gente viu na semana anterior, um pouquinho acima, por conta da carga mais elevada, né, que ocorreu nessa semana. Então, a gente vê aqui valores médios acima de 93 gigawatts, em termos instantâneos, né, em alguns dias ali, em algumas horas do dia, né, no período da tarde ali, acima dos 100 gigawatts. Então, a gente tem picos de noite, na ordem de 76 gigawatts, também com cargas bastante elevadas ali, em alguns dias passando 100 gigawatts aqui, visto pelo modelo D100. E a gente não teve pico de PLD, mas o PLD ele já estava ali acima do piso regulatório, então com a atualização da função de custo futuro, teve uma sinalização no modelo Decomp, acima do que a gente viu na semana anterior, então uma elevação do PLD oficial, né, o do PLD horário. Então, para o submercado Sudeste e Centro-Oeste, a média ficou em aproximadamente R$ 93, a média semanal. Então, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Então, a gente nota que a curva muito próxima à curva cinza, que é a curva vinda do Decomp, com exceção dos períodos de carga leve, né? Então, os períodos de carga leve, a gente tem o piso regulatório, então aqui, carga leve nos finais de semana, né? Então, tanto sábado quanto no domingo, esse CMO ele vai para zero. E nos dias úteis a gente tem os CMOs muito próximos do modelo Decomp, com elevações um pouquinho mais significativas nos períodos de carga pesada.
Em termos médios também de PLD para o Norte e para o Nordeste mantém o piso regulatório. CMO-CCE na casa de R$ 87,00 para o Sudeste e para o Sul, e em R$ 0,00 para o Norte e Nordeste, uma média aqui ainda abaixo de zero. A gente vai trazer um exemplo ali com relação a esses valores negativos, no caso do Nordeste. A opção de custo futuro do Decomp em R$ 96,00 para o Sudeste, Centro-Oeste e Sul, e em zero para o Norte e Nordeste. Então, como eu disse anteriormente, né, com relação aos valores negativos ali no submercado Nordeste, em termos de CMO, né, lembrando que quando a gente aplica os limites, fica no piso regulatório, mas né, o resultado do modelo D100 ele aponta ali CMO negativo em alguns dias, ao longo dos últimos dias, né, para o submercado Nordeste. Então, daqui a gente traz nesse gráfico superior a curva do PLD, desculpe, a curva do CMO do Nordeste, né? Então a gente nota que essa curva contínua, valores negativos no período da manhã, né? Então é um período que a gente tem uma carga mais baixa, a gente tem geração renovável elevada, então a gente tem, e aqui a gente nota um CMO abaixo de zero, mais precisamente ali na casa de R$ 12,00 negativo. Né? Então, o CMO negativo ele está indicando ou um excesso de geração ou uma falta de demanda. Né? Então, isso que tá sendo indicado, né, no CMO negativo nesses momentos de carga leve. Então, um exercício que a gente fez é, por exemplo, cortar, né, ou melhor, habilitar o corte de geração renovável para esse submercado, para o submercado Nordeste. A gente só relembra que habilitar o corte de renovável, no caso da CCE, hoje a gente só faz isso caso haja inviabilidade no modelo, na saída do modelo, né, viabilidade ali de fluxo de intercâmbio. Né? Então, geralmente, isso acontece eventualmente, mas não foi o caso aqui no dia 10, por exemplo, né? Não tem sido o caso. Então, aqui é mais para... A gente fez esse exercício mais em termos de prosseguir aqui nas análises, né, e entendimentos. Então, a gente nota que cortando, habilitando, né, deixando o D100 habilitar o corte, habilitando o corte de renováveis, deixando o D100 cortar eventualmente as renováveis do Nordeste, a gente vê que o CMO ele fica ali em R$ 0,00. Né? Essa situação de ter o corte habilitado, né, possibilidade de corte habilitado, ele, no caso o ONS, ele já vem do caso do ONS, o que a CCE não segue, né? A gente não possibilita esse corte de geração renovável. Então, por exercício que a gente fez, a gente habilitou aqui exclusivamente no Nordeste. Então, o CMO ele ficou aqui em R$ 0,00. Situação parecida aconteceu ano passado, né, mais precisamente que no dia 21/4. Então, a gente solicitou análise para o CEPEL, né, naquela ocasião. Naquela ocasião, o CEPEL indicou, né, um comportamento que estava associado à restrição número 113, restrição linear por parte, número 113, né, o qual vislumbra-se ali uma possibilidade maior do fluxo do Norte e Nordeste para o Sudeste. Então, a gente traz aqui um extrato da primeira parte da restrição linear por partes, número 113. Ela basicamente trata do fluxo FNS mais FNS, então fluxo Norte-Sudeste mais fluxo Nordeste-Sudeste, em função do fluxo Xingu Estreito mais Xingu Terminal Rio, então escoamento ali do Norte para o Nordeste, Norte para o Sudeste, e a geração em Serra da Mesa, também geração em outras usinas que impactam aqui, são impactadas aqui pelo fator Norte, né, então como Tucuruí, Estreito, né, no fator Norte, e o FV de Minas Gerais, também aqui a exportação Norte. Então, o que que a gente tem? O que que a gente traz aqui nesse próximo gráfico? Então, a gente habilitando o corte de renovável, então a gente tem aqui a curva do DEC oficial, e quando a gente habilita o corte, a gente tem nesses momentos aqui, né, nesse período da manhã, a gente tem uma redução, né, o modelo ele corta um pouquinho de geração renovável, né, ou seja, uma redução da geração, uma redução aqui, na verdade, é o fluxo, né, do Norte mais Nordeste para o Sudeste, né, quando a gente habilita o corte, a gente tem esse aumento do escoamento do Norte mais Nordeste para o Sudeste, né? Então, isso que está indicando, né? Quando a gente possibilita o modelo a cortar, a gente aumenta o fluxo de intercâmbio para o Sudeste. Então, esse fluxo de intercâmbio está associado àquelas restrições que eu trouxe anteriormente, né? Então, aqui a gente trouxe só o extrato tanto do Xingu Estreito mais Xingu Terminal Rio. Então,
lembrando que o fluxo estava aqui, tem um limite de 8.000, né? Então 8 GB, lembrando que no nosso caso a gente não considerou a queda das torres de transmissão, né? Que daí estava caindo para 4, então a gente estava com o fluxo pleno ali, né? Do norte para o sudeste, o limite pleno do norte para o sudeste. Então no caso oficial a gente tem uma redução, a gente vê essa redução nesse período da manhã, e o FNS mais FNS, que aqui na curva em preto, mais elevado. Quando a gente possibilita o corte, a gente mantém em 8 GB, né, o escoamento ali pelo bipolo, né, bipolo do Xingu, e uma redução aqui no FNS mais FNS, mas, né, o somatório aqui de todo o escoamento do complexo, né, dos submercados norte e nordeste para o sudeste, ele se eleva, né, cortando. Então, possibilitando o corte, a gente tem uma maximização do limite de intercâmbio. As gerações daquelas usinas, né, só retornando aqui do fator norte, são rearranjadas, também aumenta um pouquinho a geração dessas usinas, então, possibilitando ali maior escoamento quando a gente habilita o corte, né. Então, a gente só destaca que isso aqui que a gente está trazendo para fins ali de explicativos, né? Hoje a gente não pode simplesmente cortar, habilitar o corte de renováveis, a não ser, né, por aqueles motivos que eu disse anteriormente, né, em termos de inviabilidade do modelo. E a gente também mandou esse caso para o CEPEL, nós informamos essa situação para o CEPEL para entender se realmente o entendimento que a gente teve naquele dia de 21 é o mesmo que a gente tem atualmente. Então, acho que é isso que a gente tinha para trazer com relação a esses CMOs negativos. Eles aconteceram ao longo de muitos dias, né, das últimas semanas. E agora a gente passa para a semana corrente, a terceira semana do mês de fevereiro. A gente tem os dados publicados descem até o dia de hoje, né, o dia 19 de fevereiro. A gente vai trazer o balanço com relação ao que a gente tem até então e, posteriormente, a gente traz a semana completa. Bom, em termos de geração termoelétrica aqui na base, né? Então, geração total um pouquinho acima de 4 GB, uma boa parte dela é a geração inflexível, 4% para atendimento da carga. As usinas não simuladas individualmente, um pouquinho acima ali de 28,5 gigawatts médios, acima daquilo que foi considerado para essa mesma semana no modelo Decomp, e a geração hidráulica beirando ali os 60 gigawatts médios. A carga com 92,4 gigawatts médios, considerando esse intervalo de 5 dias, né, muito próximo da carga média semanal do modelo Decomp. Em termos de PLD, então a gente vê aqui nova elevação, aqui agora já na casa de R$ 120, atualização da função de custo futuro, né, mesmo comportamento da semana anterior, então nos períodos de carga leve do final de semana, redução para o piso regulatório, entretanto aqui nos demais dias a gente já tem os valores próximos da função de custo futuro do Decomp, para os submercados Sudeste, Centro-Oeste e Sul. No Norte e Nordeste, mantendo o piso regulatório ao longo de todo o horizonte. Então, a gente vê aqui a média do PLD, considerando esses 5 primeiros dias na casa de R$ 110 para o Sul e para o Sudeste, e piso regulatório para o Norte e Nordeste. Em termos de CMO, a gente nota aqui também um valor negativo para o Nordeste em termos médios. Bom, agora a gente só traz aqui o acompanhamento das contingências, né? Então, sem novidades, não tivemos contingências ao longo do último intervalo aí do último mês. É que a gente deixa aqui qual é o nosso protocolo de contingência, então o protocolo do ONS, né? Que a gente sempre segue o protocolo de contingência do ONS. Eventualmente a gente precisa descer alguns níveis caso a gente não consiga publicar no mesmo nível de contingência do ONS. Agora, com o tópico previsibilidade para o cálculo do PLD, que eu só estou trazendo os extratos do que afeta o modelo D100, então já foi explicado anteriormente, né, os motivadores, né, da previsibilidade, que a gente só reitera aqui os extratos, né. Então, em termos de defluência da OHE Itapebi, a gente está tratando ali o valor, considerando o valor de 639, e a taxa de variação máxima de redução de defluência da OHE Pimental, a gente não está considerando essa restrição. Então, aqui a gente tem os dados comentados. Aqui a gente tem o slide para tratar de inconsistências no cálculo do PLD. Então, basicamente, né, o ONS ele já traz as suas reuniões, seja em PMO, ou seja em reuniões semanais, então a gente está trazendo aqui como impacta também o cálculo do PLD, né, a gente segue os mesmos dados de entrada do ONS, então a gente está trazendo aqui também. Então, basicamente, ele trata aqui o arquivo impactado é o arquivo entidades.dat, o arquivo de dados gerais do modelo D100. Então, com relação ao despacho ANEEL número 3.572 de 2019, né, o ONS ele verifica
a soma dos valores de inflexibilidade declarado pelos agentes para o DCEM, né, e esse valor, né, a soma, né, ao longo da semana não pode ultrapassar o volume que foi declarado no começo da semana para o modelo DECOMP. Caso a inflexibilidade declarada exceda o limite semanal do modelo DECOMP, então, em algum dia daquela semana operativa, a inflexibilidade já não é considerada no modelo DCEM, né? Então, o valor é zerado, mesmo a gente tendo declarado um valor diferente de zero. Entretanto, nos dias 22, 27 e 28 de janeiro, apesar do agente responsável da UTE Nova Venécia ter declarado flexibilidade para o horizonte do DCEM, os valores não terem excedido, né, ao dado semanal declarado para o DECOMP, e eles foram equivocadamente desconsiderados para o DCEM. Então, a gente traz um retrato aqui da restrição, ou melhor, né, do bloco, né, que trata da geração mínima, da inflexibilidade no DCEM, então o valor zerado, mas o valor deveria ser o valor declarado pelo agente, que é de 160 MB. Em termos de impacto no PRD, então aqui a gente traz o impacto do caso oficial menos do caso revisado, né, então um valor positivo aqui na casa de 10 centavos, né, do Sul e Sudeste, 14 centavos do Norte e Nordeste, né, indica o caso oficial em termos médios diários aqui para o dia 28 acima do caso revisado. E em termos de diferença absoluta do PLD, né, ou seja, o horário com maior diferença é 54 centavos para o Sudeste e para o Sul e 1,23 para o Norte e Nordeste. Bom, com relação ao acompanhamento DCEM, era isso que a gente tinha para trazer. Agora eu passo a palavra, acho que a Cássia vai dar continuidade, né? Só um segundo aqui, então, vou pegar. Tá compartilhando a tela? Sim. Alguém consegue confirmar? Obrigada. Então, dando continuidade aqui, né, em termos de acompanhamento do fator de ajuste do MRE, a gente traz a informação para fevereiro, né, o que a gente tem até o momento. A gente tem, então, basicamente, em termos de fator de ajuste do MRE, o valor realizado em 110% e o realizado mais o indicativo do DECOMP em 110,8%, né? Lembrando que a gente tem esse descasamento justamente ainda porque o mês não finalizou. E em termos de fator de ajuste do MRE para fins de repactuação do risco hidrológico, né? Essa informação ela fica em 109,2% para o caso realizado e realizado mais o DECOMP em 110%. Em termos de estimativa de encargo por razão de despacho térmico, né, para o SIM, a gente traz aqui, então, em termos no gráfico, para como foi, então, o despacho, né, para cada um dos dias, né, e categoria de despacho, né, bem como a modalidade. Então, até o momento, a gente tem, por restrição elétrica, constraint-on 32,2 milhões, unit commitment em 5,6, 4,4 para a resposta da demanda, então totalizando um valor de encargo de 42,2 milhões de reais. E o custo de descolamento entre CMO e PLD em 2,9 milhões de reais. Lembrando, né, que a fonte de dados aqui é o BDO e PDO do INS e também a informação do DECOMP. Tá fechado, Cássia. Bom, dando continuidade na apresentação, acho que a tela está aparecendo, né? Tá. Obrigado. Bom, então a gente vai tratar aqui rapidamente alguns slides com relação à exportação internacional. Então, aqui a gente, no gráfico do lado esquerdo, nós estamos trazendo o preço spot nos países vizinhos. Aqui a gente deixa aqui a fonte que a gente traz essas informações, né? Então, aqui na curva abaixo a gente tem o preço da Argentina. Então, tivemos elevação ali ao longo desse mês, mais valores mais próximos a R$ 450 por megawatt-hora e valores acima aqui, chegando a 800, R$ 900 por megawatt-hora para o Uruguai. Em termos médios, ao longo desse mês, 875 para o Uruguai e 391 para a Argentina. Bom, com relação à exportação internacional, né, o dado verificado, que a gente extrai os dados ali do ONS, da fonte aqui IPDO, a gente vê que ao longo de quase todo mês a gente teve exportação para os dois países, né, então para a Argentina aqui ao longo do mês inteiro e para o Uruguai menos aqui no último dia 18. Né, então montantes menores aqui para o Uruguai, e montantes maiores, né, entre 800 até acima ali de 1 gigawatt médio para a Argentina ao longo dos dias.
Com relação à fonte, a gente aqui separando, né, a fonte para exportação, geração térmica ou vertimento turbinável, exportação de vertimento turbinável. A gente nota aqui que no dia 2 de fevereiro a gente teve exportação de EVT, mas todos os outros dias a exportação foi advinda exclusivamente das usinas térmicas, né? Então, a gente deixa aqui alguns dados do RAPDOI, do ONS, então eles divulgam ali, em termos de energia vertida turbinável, se ela é transmissível, se ela não é transmissível, nos horários, eventualmente, de interesse dos países, né? Ou alguns horários que a gente pode ter, poderia ter, que a gente tem EVT, né? Mas ela pode não ser transmissível também, né? Como foi o caso aqui nos últimos dias, né? Nos últimos finais de semana, então aqui no domingo, né? Que são os períodos que a gente tem mais probabilidade de ocorrência de energia invertida turbinável. Entretanto, aqui ela não foi transmissível, tanto que no dia 9, no dia 16, ela não foi transmissível aqui no período da manhã, né? Que seria o período de carga mais baixa, e no dia 15 também, né? No dia 15 foi no último sábado. Então, a exportação foi exclusivamente de usinas termoelétricas. Ao longo do mês de janeiro, a gente teve nos domingos também exportação hidráulica. Não é o caso aqui para o mês de fevereiro, com exceção do dia 2. E aqui a gente deixa também as usinas termoelétricas que exportaram, que geraram para exportação ali ao longo do mês. Então, um conjunto ali de quase 10 usinas. E deixamos os respectivos CVUs, mas a grande maioria delas, elas são usinas termoelétricas sem contrato no ambiente regulado, e só destacando que os CVUs aqui apenas para um balizamento aqui em termos do custo do combustível de cargas termoelétricas, mas a gente sabe que a negociação é realizada diretamente entre exportador e o agente importador, né, os países vizinhos. Com relação à ocorrência de vertimento turbinável no SIM, então os dados são dados extraídos do site do ONS, então nos seus dados abertos do ONS ele também traz ali o vertimento turbinável que ocorreu no SIM. Então, ao longo de fevereiro a gente teve bastante vertimento turbinável. A gente só destaca aqui, muitas vezes, né, para a gente possibilitar a exportação, ele precisa ser transmissível, né? Então, o vertimento turbinável ele tem ocorrido no submercado norte, na grande maioria do tempo. E no dia 22, a gente teve ali a queda do bipolo, né, utilizado ali para transmissão de energia do norte para o sudeste, então, redução dos limites de escoamento. Então, a gente vê aqui valores mais elevados relativos ao submercado norte de vertimento turbinável. Esse valor teve uma leve redução aqui no dia 13, quando houve o retorno, né, então o limite ali volta ali a ser 8.000 do norte norte para o sudeste, ali no bipolo. Aqui já no dia 15, né, que tem uma elevação, já seria aqui os dias de finais de semana. Então, a gente costuma ver essas elevações nos dias de finais de semana, aqui no dia 15, no dia 8, dia 9 e no dia 2. Né? Entretanto, ela precisa ser transmissível e precisa também ter interesse dos países vizinhos. E aqui a gente traz a expectativa de divertimento para o futuro, né? Então, a gente traz aqui os dados dos modelos, né? Então, tanto para fevereiro quanto para março, a gente tem a expectativa de vertimento turbinável no norte, né? Então, aqui, ainda para a última semana do mês, para a próxima semana, ainda temos expectativas vindo ali do modelo Decomp de vertimento turbinável no norte, e uma redução para março devido à queda das expectativas de vazões para o mês, né? A gente só relembra novamente que ela precisaria ser transmissível, né, para ser utilizada para exportação. E uma última notícia com relação a esse tópico, né? Então, houve, né, para a vigência a partir do último dia 15, né? A gente teve a atualização do fator de ganho mínimo. Então, o fator de ganho mínimo ele sofreu variações ali ao longo dos últimos anos. E a última variação foi no último dia 15, né? Então, a gente sai do valor de 30% de fator de ganho mínimo para 150%. Né? Então, aplicando esse fator de 150% considerando o PLD mínimo, a gente tem um preço mínimo para o processo ali de exportação de energia vertida turbinável, né, de vertimento turbinável, em R$ 146,50 por megawatt-hora. Então, a gente traz aqui o preço mínimo que a gente publica, né, diariamente para o dia 16. Então, o dia 16 é um dia de final de semana, é um dia de domingo. A gente vê aqui no período de carga leve,
valores mais baixos aqui, né, na carga mais, né, carga líquida melhor, né, carga líquida leve, a gente tem o valor nesse valor aqui de 150, de 146,50. Entretanto, como eu disse anteriormente, a gente não teve energia vertida turbinável transmissível, né, ela era não transmissível ao longo de domingo, nesses horários que a gente está tratando aqui, principalmente no período da manhã. Bom, era isso que a gente tinha para trazer com relação ao acompanhamento da operação. Acho que o Humberto vai dar uma continuidade na apresentação. Obrigado, Cássio. Deixa eu só compartilhar a tela aqui rapidamente, né? Só para passar aqui e deixar mais para consulta, né? Caso seja necessário. Bom, basicamente o que a gente traz aqui é o histórico do PLD, né? Então a gente deixa até como para trazer os pontos de atenção, mas também para deixar como um histórico aqui para consulta, né? Então, dando um zoom aqui principalmente para o ano de 2025, né? O que a gente destaca aqui os meses, o dia 20 de janeiro de 2025, né? No qual a gente teve um pico de PLD de R$ 137,24, né? Principalmente ali pelas altas temperaturas que foram observadas nessa época do mês, e também no dia 18 de fevereiro de 2025, né, aqui já mais de modo estrutural, né, podemos dizer assim, em termos do modelo Decomp, acompanhando ali a elevação do modelo Decomp, né, mas também com a curva ali observada pelo modelo D100, né, no valor de R$ 129,39 por megawatt-hora, também às 20 horas do dia 18 de fevereiro. Os demais mercados, né, o comportamento bem semelhante, né, tirando aqui o Nordeste e o Norte, né, que não tiveram essa elevação, principalmente aqui no mês de fevereiro, ficando ali no piso regulatório. Então, volto a palavra para o Cássio, né, para dar continuidade em relação à projeção do PLD. Obrigado, Humberto. Bom, boa tarde novamente. Eu vou tratar aqui do último tópico da apresentação, que é a projeção do PLD. Então, a gente atualizou a projeção do PLD, então vamos tratar aqui dos resultados. Bom, a gente começa aqui com um disclaimer, né, ressaltando que é de responsabilidade exclusiva dos agentes de mercado e dos demais interessados à obtenção de outros dados e informações, realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação e comerciais, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades. E não cabe atribuir à CCE qualquer responsabilidade pela tomada de decisões administrativas empresariais relacionadas a este tema. Bom, com termos de metodologias, né, então a gente tem, em termos para a projeção de ENA, duas metodologias, né, então redes neurais artificiais e executando o modelo chuva-vazão SMAP. E a simulação, a gente traz aqui sempre o encadeamento entre os modelos NeWave e Decomp. Então, a gente deixa aqui também para consulta os slides dos fluxogramas para transformação logarítmica, que é utilizado no processo de ENA por redes neurais artificiais. E em termos do modelo chuva-vazão SMAP, a gente sempre traz dois modos, né? Então, o primeiro é um ano com base, a gente escolhe um ano no histórico com base na precipitação do CPC, né? Sempre com base nos índices. Esse ano ele é escolhido com base nos índices climáticos, NIO 1 mais 2 e AMO, então destacando que é considerado esse ano a partir do dia 46 em diante. E a simulação encadeada entre os modelos, né? A gente tem um NeWave por mês e dois decomps, o decomp de operação, então seria um decomp que emula ali o processo do ONS, do decomp do ONS, e ele é utilizado para alimentar os meses seguintes, e o decomp de preço a gente traz apenas o PLD, né? Que seria o decomp que segue o caso da CCE. Em termos de premissas utilizadas, então são as mesmas premissas que a gente vem trazendo ao longo das últimas semanas, dos últimos meses. Então, o primeiro caso que a gente está chamando aqui de projeção do PLD é a projeção de ENA por redes neurais artificiais, e as demais sensibilidades, a execução do SMAP, né? A sensibilidade de 1 e 2 envolvem anos históricos, né? Então, o SMAP que está equivocado o ano, né? Mas
só retornando aqui, a sensibilidade 1, execução do SMAP do ano 2018, então é março de 2018 até agosto de 2018. O horizonte que a gente tem da projeção ele é de 6 meses, né? Então, ao longo das semanas operativas, o horizonte é de 6 meses, e na primeira semana operativa do mês, apenas, né, do PMO, que a gente tem um horizonte mais estendido de 14 meses. Então, aqui de março até agosto de 2018, considerando esse ano de 2018, a sensibilidade número 2 considera o ano de 2021, também março até agosto, e a sensibilidade 3 e 4, a gente utiliza a precipitação do modelo CFS. Então, a sensibilidade número 3 é o nosso caso VE, né, que é a média do ensemble de vazões, e a sensibilidade número 4 é o nosso caso do CFS, limite inferior desse ensemble. Bom, com relação aos resultados, né, então a gente começa com os resultados de PLD para o submercado Sudeste e Centro-Oeste. Então, Sudeste e Centro-Oeste eu vou trazer um pouquinho mais de detalhes. A gente tem descolamento, né, então eu vou trazer mais o Sudeste e Centro-Oeste e o submercado Nordeste, né, que é o submercado que tem eventuais descolamentos, né, dos demais submercados. Bom, então retornando aqui, a redes neurais artificiais, a gente teria uma média para 25, considerando o horizonte já verificado no mês de janeiro e também já do mês de fevereiro, e expectativa para o mês de fevereiro, e em termos de projeção a partir de março até agosto. Então, esse horizonte que a gente está tratando, a média, na casa de R$ 78 por megawatt-hora. Então, a gente nota que para março um PLD ainda acima do mínimo regulatório, mas ele retorna para o mínimo nos meses seguintes, maio, abril, junho, e ele só volta a subir, né, ali para o período seco, em R$ 100, na casa de R$ 100 por megawatt-hora. No nosso caso, 2018, a gente tem ENAs mais desfavoráveis, na condição hidrológica mais desfavorável, quando a gente considera a precipitação de 2018 em relação ao caso das redes neurais artificiais. Então, a gente vê evoluções do PLD consecutivas ali ao longo dos meses, né? Então, para março, a gente já tem algo na casa de R$ 160 por megawatt-hora, então ele passa para acima de R$ 200 nos meses seguintes, e R$ 300 em julho, e R$ 400, né, próximo ali 411 para o mês de agosto. Em termos médios, considerando o horizonte de janeiro até agosto, a gente teria um valor ali na casa de R$ 230 por megawatt-hora, né, para este cenário de 2018. A execução do SMAP, considerando o ano de 2021, então seria ali março de 21 até agosto de 2021, também cenário desfavorável, né? 2021 teve o primeiro semestre muito ruim, então a gente consegue ver o resultado disso também no PLD. Então, PLDs elevados ali ao longo de todos os meses da projeção, então chegando a 160 para o mês de março, e no final do horizonte da projeção, né, o seu pico, né, considerando esse horizonte, em 437. A média do PLD em R$ 240 por megawatt-hora. Já para a nossa próxima sensibilidade, o CFS-VE, né, ele tem uma condição hidrológica bem mais favorável em relação aos últimos dois cenários, né? Em março, a gente tem um valor ainda acima de R$ 100 por megawatt-hora, na casa de R$ 130, e reduções a partir de abril, chegando no piso regulatório a partir do mês de maio. Em termos médios, para 25 até o mês de agosto, a gente teria um valor ali aproximadamente de R$ 75. E o nosso caso de limite inferior para essa simulação do CFS, né, a gente teria uma média nesse horizonte de 133, então a gente nota que os valores mais elevados nos próximos meses, né, passando dos R$ 200 e retornando ali para valores mais próximos ao piso a partir do mês de julho. Bom, o submercado sul ele tem uma curva igual ali ao submercado do sudeste, então aqui eu vou passar mais rapidamente. Como eu disse, o nordeste ele tem valores ali diferentes, né? Então, considerando a projeção de ENA por redes neurais artificiais, a gente tem um valor quase no piso em quase todos os meses, né? Ele sai do piso ligeiramente ali em julho e agosto, então nos traz uma média ali próxima a R$ 60. Também valores mais baixos também na simulação do ano 2018. Então a gente fica no piso, mantém o piso regulatório no próximo bimestre, e ele sai do piso a partir de maio, mas ali em patamares próximos a entre 200 e R$ 300 por megawatt-hora, né, trazendo uma média de 146 até o mês de agosto. Né, mesmo uma média muito parecida aqui para o caso de 2021. As curvas estão bastante próximas, né? Então, na casa ali de R$ 146 também. Próximo bimestre no piso regulatório.
E piso regulatório para o CFS-VE e CFS-LI, né, valores elevados também apenas nos próximos meses, mais retorno para o piso regulatório a partir de julho. Aqui o Nordeste, desculpe, o Norte mais parecido, né, com o Sudeste, Centro-Oeste e Sul. E aqui a gente deixa um apanhado geral em termos de resultados da projeção do PLD ao longo desse horizonte de março a agosto. Bom, com relação à energia natural fluente, né, que foi considerado em cada um dos casos, então a gente começa com o caso da projeção de renda por regionais artificiais, então foi considerado valores ali nos próximos meses ali na casa de 90% da MLT, e esses valores se reduzem, né, mas mantêm-se de certa forma elevadas ali entre 80% e 90% nos próximos meses da projeção. Para o caso de 2018, a gente tem uma ENA mais desfavorável, então nos próximos meses ali, na casa de 70% da MLT, no mês de março, mês de abril, e valores ainda mais baixos para o mês de maio e em diante. Valores também bastante baixos, considerando o 2021 ainda mais baixo, né, que o caso anterior, mas também muito próximos ali a 60%, né, nos últimos meses da projeção. Então, a partir de abril ali, a gente valores abaixo de 70%, chegando em agosto, por exemplo, a 60% da MLT. No nosso caso, o CFS-VE, então a gente já tem uma curva, né, ela vem abaixo nos primeiros meses, quando a gente compara com a projeção de renda por redes neurais artificiais, então algo em torno de 80% no próximo bimestre, mas a partir do mês de maio, a gente tem valores mais próximos da MLT e ainda acima da MLT a partir do mês de junho. E, por fim, o CFS-LI, né, valores mais desfavoráveis, né, então uma condição hidrológica mais desfavorável nos próximos meses, né, chegando ali entre 60% e 70% da MLT e mais favoráveis a partir do mês de maio, né, chegando ali a valores até próximos à MLT nos últimos meses da projeção, neste último cenário que a gente está chamando de sensibilidade número 4, CFS-LI. A gente deixa aqui também para consulta posterior o gráfico, né, a evolução dos armazenamentos ao longo dos meses para cada um dos cenários, então o cenário RNA, cenário da ENA considerando precipitação de 2018, precipitação de 2021, os cenários do CFS, tanto a média quanto o nosso limite inferior. E o apanhado geral da ENA considerada, né, para cada um dos cenários, para cada um dos meses. Bom, agora a gente traz uma outra variável, a variável de energia armazenada final, né, a projeção de energia armazenada, então os volumes finais ao longo de cada uma das simulações, ao longo do ano. Então, para o nosso primeiro caso, projeção de das redes neurais artificiais, a gente tem uma evolução dos níveis dos reservatórios ao longo, né, dos próximos meses, né, até a finalização do presente período úmido, até os níveis ali para entrar no próximo período seco, na casa de 91%, e redução dos reservatórios ao longo dos primeiros meses do período seco de 2025. Né? Então, os níveis dos reservatórios eles atingiriam ali picos na casa de 91% de armazenamento, em termos de sim, né? Ainda acima do que a gente viu, por exemplo, em 2023, que foi um ano muito bom em termos de ENA. Aqui, para o caso de 2018, a gente tem a evolução dos níveis até patamares em 80% de armazenamento no sim, um valor ali intermediário, né, entre 2022 e 2023, e redução dos níveis dos reservatórios até algo em torno de 68% de armazenamento no sim ao final do mês de agosto. Tem uma curva bastante parecida em termos de volumes finais, considerando o SMAP de 2021, então o aumento dos níveis dos reservatórios do sim, ele se daria até algo em torno de 80% para este cenário. E também com uma manutenção ali nos últimos meses da projeção. E aqui, a exemplo do caso da ENA, a gente deixa também os volumes para cada um dos submercados, né, a evolução desses volumes ao longo dos meses da simulação que a gente está trazendo da projeção do PLD. E aqui o apanhado geral dos volumes finais para cada um dos meses, para cada uma das simulações, para cada um dos submercados. Aqui a gente também deixa também para consulta posterior o balanço operativo, né? Então, o balanço operativo que a gente tem os resultados da projeção, então os dados esperados ali dos meses que a gente não tem os dados contabilizados, e projeção sempre a partir de março até o final do horizonte, que no nosso caso aqui é agosto.
Bom, também para consulta posterior, a gente deixa aqui o dado atualizado da estimativa da garantia física sazonalizada, do MRE, e do caso para fins de repactuação do risco hidrológico. Bom, em termos de expectativa do GSF, então a gente tem um horizonte reduzido aqui na projeção que a gente está trazendo, então até agosto, então a gente não está trazendo uma média esperada para 2025, por exemplo, uma vez que a gente tem um horizonte não fechado, um horizonte anual ainda não fechado até agosto. Então, a gente destaca aqui no primeiro caso a projeção por RNA, então só resgatando, né, considerando o dado já contabilizado, e os dados esperados aqui no caso para fevereiro e os dados da projeção a partir de março até agosto. Então a gente tem valores ali acima de 100%, né, acima de 1, né, nos primeiros meses do ano, então até maio no caso da projeção, a gente viu que tem enas favoráveis ali no caso das redes neurais artificiais, então uma geração hidráulica ali elevada, né, trazendo valores ali acima de 1, acima de 100% para esse horizonte até maio, e ele fica abaixo, né, nos meses de junho em diante. Então, o SMAP 2018 também ali, valores ali acima nos primeiros meses e valores mais abaixo, né, em termos de expectativa do GSF, né, que a gente tem a garantia física sazonalizada, né, geração hidráulica aqui. Né, uma redução da geração hidráulica, a gente tem valores mais baixos em relação ao caso anterior, dado muito próximo entre os dois cenários, né, então 2021 muito próximo a 2018, então valores ali em torno de 60%, por exemplo, aqui no mês de agosto, e acima de 100% até o mês de maio, com exceção aqui do mês de março. Valores de GSF um pouquinho acima ali no caso do CFS-VE, né, chegando ali a 69%, por exemplo, no mês de agosto. E por fim, nosso último caso, né, o CFS-LI, também valores ali próximos a 60% em agosto e mais próximos a 100%, acima de 100% ao longo dos próximos meses. Agora o caso flat, então o caso flat, a gente também tem situação similar aqui nos primeiros meses, então dados ali acima de 100% para o próximo bimestre, março e abril, e abaixo a partir de maio. É uma situação parecida aqui para os demais cenários, então o caso 2018 também, acima de 100% até abril e abaixo a partir do mês de maio, chegando a 65%, por exemplo, aqui em agosto e 66% em julho. 2021, valores ali muito próximos ao caso anterior, de 2018, pouquinho acima, geração hidráulica um pouquinho superior aos casos anteriores do CFS-VE e CFS-LI, ou seja, um valor mais elevado aqui em termos mensais do caso flat. E aqui, por último, o CFS-LI, a gente também deixa aqui os dados obtidos das nossas simulações. Em termos de expectativa de encargos e custos de descolamento, né, então a gente traz aqui o dado atualizado, né, lembrando que os dados atualizados já fechados com relação ao ano corrente, esperado, que a gente não tem contabilizado, a gente está trazendo o dado esperado na expectativa de encargos. Então, fazendo essa consideração, a gente tem os encargos totais aqui para o ano de 2025, né, de 65 milhões de reais. E em termos de custo de descolamento de PLD e CMO, na casa de 2 milhões de reais. E agora a gente traz aqui nosso último tópico da projeção do PLD, expectativa de bandeira tarifária, né, para cada um dos nossos cenários. Começando com o cenário da projeção de ENA por redes neurais artificiais, aqui a gente está chamando ela de projeção do PLD. Então a gente teria, né, uma manutenção da cor da bandeira, então bandeira verde ali para os próximos 4 meses, ou melhor, para os próximos 5 meses, né, então até julho, né, aqui está bem no limiar, mas ainda está na bandeira verde, e a gente migraria para a bandeira amarela apenas no mês de agosto de 2025. A gente só destaca, né, em termos aqui do PLD gatilho. O PLD gatilho ele está um pouquinho diferente do PLD que a gente está vendo, por exemplo, para o Sudeste, né, porque ele leva em consideração também a ponderação do PLD de cada submercado de acordo com a sua carga, né? Então, por isso que o PLD gatilho tem se mostrado mais baixo, principalmente porque o Nordeste ele tem valores mais baixos de PLD, então ele reduz um pouquinho o PLD gatilho em relação ao PLD, por exemplo, do Sudeste e do Sul. Aqui o caso do SMAP 2018, a gente teria no bimestre que está vindo, né, março, abril, a gente manteríamos ali na bandeira verde, migraríamos para amarela no mês de março, desculpe, no mês de maio,
vermelha patamar 1 em junho e nos últimos 2 meses da projeção, julho e agosto, bandeira vermelha patamar 2. Situação parecida para o caso de 2021, então uma leve mudança da curva, mas em termos de bandeira, mesma situação. Então a gente passaria ali ao longo dos próximos meses por todas as cores, né, seguindo este cenário de 2021. CFSVE, bandeira verde ao longo de todo o horizonte até o mês de agosto. E o LI também, bandeira verde ao longo de todo o horizonte da projeção até agosto de 2025. Eu agradeço a todos e passo a palavra para o Humberto para realizar o fechamento da reunião. Muito obrigado. Obrigado, Cássio. Bom, vamos dar sequência aqui na leitura da reunião, dos questionamentos. Deixa eu só entender aqui que apareceu que a gravação foi gerada, mas acho que ela está gravando ainda depois. Acho que ela quebrou em 2 partes. Beleza. Bom, continuando aqui, tá? Então, em termos das perguntas, né, recebemos algumas perguntas. Bom, só reforçando, né, a gente pede desculpa aí pela questão do link. Tivemos alguns problemas, mas acho que a gente conseguiu esperar ali boa parte do pessoal entrar, né? Então, o pessoal não deve ter perdido muito da apresentação, né? Estava na parte introdutória ali, realmente, né? Mas reforçamos aí o pedido de desculpas. Bom, a primeira pergunta realmente que a gente teve aqui é a pergunta do Leonardo Fernando Fini, né? Eu até pedi um reforço aqui para ele, né? Ele complementou a pergunta, né? Então eu vou ler a pergunta dele, vou ler meu questionamento e depois leio a resposta dele, e aí eu respondo depois. Bom, a pergunta foi: boa tarde a todos. Em relação a bandeiras tarifárias, gostaria de saber se já está disponível o ábaco de acionamento de 2025. Obrigado. Aí eu questionei, né, o Leonardo, né, só para esclarecer a dúvida, seria um ábaco considerando os limites de PLD vigentes em 2025 ou considerando uma nova consulta pública da ANEEL? Aí ele reforçou, né? Pelo que eu entendi, a CCE ainda está utilizando o ábaco de 2024, com os limites alterados de 2025 para a definição da bandeira tarifária. Mas as faixas desse ábaco, elas já foram atualizadas para este ano? Se não temos previsão de quando será? Bom, eu agradeço a pergunta, Leonardo, e eu complemento também. Só indicando, né, o que acontece. Esse ábaco que a gente está usando em 2024, na verdade, ele é oriundo de uma consulta pública realizada em 2023, pela ANEEL, que começou em agosto de 23 e fechou em outubro de 23. E depois teve fechamento apenas em março de 24, se eu não me engano. Aqui, pelo menos a nota técnica de fechamento da consulta pública é em março, e tanto que a divulgação da resolução normativa e homologatória são de março de 24, né? Então, essa atualização é feita através pela ANEEL, né? A nossa última orientação que a gente tem, continuamos utilizando o ábaco do ano passado, apenas atualizando os limites, né? Em termos de expectativa, a gente chegou a questionar a ANEEL aqui rapidamente, né? Mas eles só comentaram que ainda não tinha, né, uma previsão, mas teria que ver internamente uma expectativa mais firme. Mas, ou seja, né, todo esse processo de atualização é um processo que costuma ser um processo demorado, no qual a ANEEL abre consulta pública, fica por um tempo, depois leva mais algum tempo para a ANEEL fechar e nos passar, né? Então, a gente acredita aí que, se for rever, vai demorar um certo tempo aí, e por enquanto a gente deve utilizar, né, manter a utilização do ábaco previamente conhecido, com apenas a atualização dos limites aí, como você mesmo tinha indicado. Bom, obrigado pela pergunta, Leonardo. A outra pergunta que nós recebemos é do Guilherme Fredo, tem aqui no chat, e também recebemos uma pergunta por e-mail, né? Então, vou ler aqui a do Guilherme Fredo. Bom, no slide 51, foi mostrado que a UTE utilizada para calcular a penalidade do bloco HE foi PCM 2, CVU 2.997,80 para a revisão 1. No slide 51, foi mostrado que a UTE Geramar 1, CVU 3.339, possui CVU maior que PCM 2. Caso não haja outro despacho de CVU até a revisão 3, o CVU a ser considerado para o cálculo da penalidade do bloco HE será Geramar 1, certo?
Bom, obrigado pela pergunta, Guilherme. Sim, né, o nosso entendimento é que caso essa usina de Heramarum seja, né, o CVU mais elevado, que até o momento é o CVU mais elevado, e que ela também tenha disponibilidade, né, essa é uma informação relevante, mas que ela já declarou disponibilidade para o modelo D100, né, então a gente acredita que vai manter uma declaração de disponibilidade ali para o modelo Decomp, né, e sim, será ela a usina que será utilizado como parâmetro ali para atualização da penalidade aplicada ao bloco HE. Então, obrigado pela pergunta, Guilherme. E por último, né, a gente recebeu uma pergunta aqui do Gregory Calisto, né, eu espero ter pronunciado corretamente. Bom, a pergunta dele, prezados, no dia 14 de fevereiro de 2025, o IBAMA emitiu o ofício 44/2025, COID CGTF de LIT, determinando que o Norte de Energia evite o rebaixamento abrupto da vazão do trecho de vazão reduzida, TVR. Após essa determinação, foi aceito um FSARH referente à taxa máxima de variação de redução de deficiência experimental, fazendo menção ao referido ofício. Diante disto, gostaria de saber se essa FSARH ou outras que possam vir a ser declaradas em consequência do ofício 44 de 2025 serão representadas nos modelos de formação de preço, New Wave, Decomp e D100, ou se haverá alguma previsibilidade para a representação das mesmas. Desde já agradeço a atenção. Bom, obrigado pela pergunta, Gregory. Bom, em termos de, como a gente já apresentou, né, no slide em termos do DCEM, que cita exatamente a FSARH aqui não mencionada, né, mas referida em termos do que foi anexado ao ofício, né, a CCE vem dando previsibilidade, né, o nosso entendimento é que, por ser uma alteração, né, principalmente motivada ali por um órgão, né, até responsável ali pela questão de meio ambiente, né, a CCE entende que é passível de previsibilidade, né, qualquer alteração dessa vazão ali do TVR com base nesse ofício, né? Então, conforme a gente já indicou em termos do modelo D100, né, caso tenha alguma alteração ali em termos de modelo New Wave ou Decomp, né, sim é passível de previsibilidade por parte da CCE, sendo referenciado esse ofício 44 de 2025 aí do IBAMA. Bom, acho que passamos por todas as perguntas, né? Eu vou compartilhar a tela aqui só para reforçar as datas dos próximos encontros. Aqui. Bom, em termos do próximo encontro, nós temos ali, né, o Carnaval, né, o feriado de Carnaval. Então, a CCE e provavelmente vocês também, né, terão um feriado, então na segunda não temos encontro, né? Será recesso, na terça é feriado, na quarta a gente tem meio expediente, né? E ficaria complicado fazer o encontro na parte da tarde, então devemos nos encontrar ali no dia 6 de março, né? Para o primeiro encontro referente ao mês de março de 2025. Além disso, né, no dia o nosso encontro previamente marcado estava no dia 19 de março, né, a gente destaca aqui que a gente está alterando a data aqui para dia 20 de março, a gente deve reforçar essa indicação ali no próximo encontro, no dia 6, por causa ali de alguns eventos internos aqui da CCE que precisou ser na mesma data, né, do dia 19 que estava marcado, né, então a gente passou para o dia 20 de março. E também, né, já é bem mais à frente, mas a gente está avaliando essa data, né, porque ela ocorreria numa quarta-feira ali, véspera de feriado, né, no qual a gente tem em horário semelhante o próprio reunião semanal ali do ONS, que costuma antecipar também, né, nessas datas, né, então, para não concorrer, né, com o ONS e também para principalmente porque a gente tem ali publicação do modelo Decomp, até do DCEM antecipadamente, do DCEM do dia seguinte, né, mas principalmente da questão do Decomp nesse dia, a gente está avaliando ali a antecipação ou de um dia ou de uma semana aqui deste evento e nos próximos a gente deve dar mais detalhes em relação a esta data. Bom, gostaria novamente de agradecer a todos que nos acompanharam até esse momento, novamente pedir desculpas em relação à disponibilização do link e agradecer, então, e nos vemos no próximo encontro do PLD, então, após o Carnaval, né, no dia 6 de março de 2025. Então, uma boa tarde a todos e até a próxima.